SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Mundo globalizado, o mundo da informação, a gente precisa também colocar para os meninos a serem críticos. A ideia de formação de cidadãos críticos e autônomos talvez seja o principal papel da escola, que não funciona sozinha. Então a escola tem esse papel fundamental, junto com as outras instituições, principalmente a família, fazer com que o estudante veja além daquilo que é dado para ele. E educar com uma visão de futuro, de possíveis soluções para crises que sempre vão existir. E essas crises principais são as crises de valores. Ela é totalmente diferente, desde a estrutura, a interação dos professores, a metodologia dos professores, a forma que os funcionários tratam os alunos, é totalmente diferente. Eu creio que, a primeiro momento, o que chama atenção na escola é a estrutura. Mas, saindo da parte estética e trazendo para a parte mais subjetiva, digamos que o apoio que nós temos dos professores e a relação escola-família é muito boa e isso dá suporte não só para a vida escolar, mas também para a vida pessoal. Esse realmente é o diferencial da escola, as relações pessoais e sociais que a gente aprende aqui. Eu acho que é revolucionária. A escola hoje possui 501 estudantes. Para a entrada, são ofertadas 180 vagas, né? Nessas 180 vagas, nós disponibilizamos 90 para o curso de Programação em Jogos Digitais e 90 para o curso de Multimídia. Inicialmente, eu quero que vocês só modelem, tá? Não se preocupem com o sistema de iluminação ainda. Tentem fazer o básico. Faça ela bem simples, poucos polígonos, porque ela vai ser vista de longe. E a gente tem um sistema de cotas que funciona da seguinte maneira. 70% é para estudantes oriundos de escola pública, aqueles que vêm do ensino fundamental, mas de escola pública, e 30% para aqueles estudantes que são oriundos de escolas privadas, particulares. Quando o NAVE foi pensado, ele foi pensado de uma forma para atender uma educação interdimensional. Então, não pensou num espaço só para a busca de um conhecimento, mas para entender o estudante na sua espiritualidade, na sua corporidade, na sua afetividade. Tendo isso como ponto crucial ou como um pilar da educação, ela tem uma arquitetura que é diferenciada. Esse prédio foi pensado de forma a favorecer os encontros, favorecer o tipo de metodologia que a gente defende. Nós temos hoje 11 salas de aula, 4 laboratórios de tecnologias, também temos 2 laboratórios de ciências e um laboratório de química e biologia. Nesses 2 laboratórios, a gente consegue fazer práticas para aproximar a teoria do contexto atual. É oxigênio. Como é que a gente poderia evidenciar que isso aqui é oxigênio? Temos o espaço docente, que é onde os professores estão sempre trabalhando, e esse espaço é bastante equipado com tecnologias para que eles possam pesquisar e aprimorar suas práticas.
Bom, o NAVE é o Núcleo Avançado em Educação. Ele é um programa da área de educação do eFuturo. É uma parceria público-privada. Então, a gente tem um convênio estabelecido com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e também do Estado de Pernambuco. Nesse convênio estão estabelecidas as responsabilidades. Então, o eFuturo consegue apoiar muito com a parte de infraestrutura, de equipamentos. A Secretaria de Educação, por sua vez, entra com toda a parte do regular, né? Então, eles que providenciam os professores do regular, o corpo administrativo da escola. E o eFuturo entra com a componente técnica, né, especificamente. Então, a gente pensa muito essa parte pedagógica do ensino inovador na componente técnica. E aí a gente contrata, então, os parceiros, como o César e o Planeta.com, para administrar esses cursos. Aqui em Recife, ela começou como uma escola regular, depois a gente conseguiu fechar o pacote de escola técnica, mas a modalidade que a gente coloca é o ensino médio integrado ao profissionalizante, que é diferente de uma escola técnica somente. E muito porque a gente acredita nessa formação plena do indivíduo. Não é uma formação para o mercado especificamente. Os alunos não saem daqui e vão trabalhar necessariamente como programadores ou como designers. A escola é de tempo integral. A gente entra de 7h30 da manhã até as 5 da tarde. Começamos com as 3 aulas da manhã, dá primeiro intervalo, a gente descansa um pouco e volta já para a rotina. Aí depois vai ter outro intervalo, que é o do almoço, é o maior intervalo que tem. Aí a gente descansa, faz alguma atividade que tem para fazer e volta até as aulas da tarde, o turno da tarde. É bem puxado, assim. No começo, eu chegava em casa de 6 horas e ia dormir. Mas depois a gente se habitua, assim, vira a rotina normal. Nós temos, por dia, 9 aulas. Mas eu considero como 10, porque o intervalo sempre parece com a aula. Porque eu sempre tenho que estar estudando, você tem que fazer uma atividade. Mas vale a pena, porque, sei lá, a gente tem o curso técnico e o regular é muito bom também. Quando existe preposição depois do verbo, ele é objeto direto ou indireto? Como ela falou logo no início sobre a regência do verbo, você tem que ver se o verbo pede um complemento ou não. E se pedindo um complemento, se ele se liga, se o verbo se liga ao complemento diretamente ou indireto, de que maneira? Como o Sayonara botou ali, todos devem obedecer... A gente tem uma escola diferenciada, em tempo integral e integrada. A gente tem a base comum, que são as disciplinas do regular, e mais as disciplinas do curso técnico, que é programação de jogos e multimídia. Aqui é normal. Nós temos as aulas do curso regular, que é para o ensino médio normal. Temos aula de história, de matemática, de física, de química, de biologia, todas as aulas de português normal. No primeiro ano, os cursos são mesclados. É a mesma coisa para os dois cursos, multimídia e programação. A gente tem aula de projeto integralizador, artes para jogos digitais, introdução à informática, lógica de programação e cultura para jogos digitais. Mas no segundo ano, quem é de multimídia só aprende a área de multimídia e quem é de programação só aprende a área de programação. Aqui no programa NAVE, na Escola Técnica Cícero Dias, são oferecidos 2 cursos. Um curso é focado na parte de artes multimídia, nessa parte tanto de design, focada mais nesse aspecto visual da nossa produção. E o outro curso é um curso de programação para jogos digitais. Jogos digitais, isso funciona mais como um gancho. Nós produzimos diversos artefatos em conjunto, né, com o pessoal de programação com o pessoal de multimídia. O que tem de diferente em cada curso são as áreas de interseção que cada curso promove. Por exemplo, a pessoa que vem para cá e estuda programação, ela vai seguir nessa área de ciência da computação, lógica de programação, engenharia da computação, engenharia de sistemas. E o pessoal de multimídia, eles têm uma área de afinidade que segue para design, arquitetura, publicidade, comunicação. Hoje, o Rio tem uma esperança, visto que sua situação preocupou o governo do estado. Que, eu vejo um andar específico que eu quero fazer. O ensino regular, junto com o ensino técnico, eu acredito que, de uma certa forma, casa até muito bem. Que também a gente pode utilizar os nossos conhecimentos que a gente aprendeu no regular e atribuir ao técnico. Seja para fazer um jogo ou uma animação, a gente pode utilizar qualquer disciplina, sei lá, biologia, e fazer um jogo sobre os sistemas do corpo. A gente usa essa vertente técnica
para estimulá-los ainda mais na sua formação plena enquanto indivíduo, e eles saem daqui, vão ser médicos, vão ser psicólogos, vão ser o que eles quiserem, o que fizer eles felizes, mas essa parte técnica ajuda eles a adquirir o que a gente chama dessas habilidades socioemocionais, que é se relacionar bem em grupo, que é lidar com culturas diferentes, saber administrar bem o tempo, e tudo isso a gente entende que é essa formação plena do indivíduo, então não é necessariamente para um curso ou outro, mas muito mais para a vida. Então, nessa ideia deles, eles achavam que a perfeição era algo possível. Eles acreditavam que a perfeição era possível. Que a perfeição, na verdade, era algo do ser. A perfeição é algo a ser alcançado, mas varia de cada um para cada um. A Cícero Dias, ela não é apenas o curso técnico, ela não é apenas o regular. A qualidade é excelente, de fato é excelente, mas a gente tem muito espaço aqui para abrir a mente para vários outros assuntos, para pensar diferente. Hoje eu sou apaixonada pelo meu curso de design. Não pretendo fazer na faculdade, mas eu já pensei, inclusive, em fazer, porque eu realmente gostei muito. Pretendo levar como hobby, me atraiu bastante, assim como eu abri a mente para vários outros assuntos, assim como os professores de humanas, que é a minha área, de fato. E eles me indicam livros e instigam os alunos. Consegue perceber essa relação que existe entre essas ideias neoplatônicas com a dualidade? Como um dos princípios aqui é contribuir para a cidadania, né? Contribuir para a trabalhabilidade, que o jovem seja autônomo, que ele seja cidadão, mas que ele também seja competente, a gente tenta, né, integrar essas ideias em tudo aquilo que a gente está trabalhando. O espírito, né, dessa formação cidadã, autônoma e competente, de certa forma, orienta, né, aquilo que a gente vai trabalhar. Então, não ficamos presos ao conteúdo. A gente, claro que é importante, mas não é só isso. Então, a gente vê como eu vou contribuir para que esse menino entenda, viva as cidadanias. E o princípio da escolha é dizer, eu estou escolhendo bem. Os estudantes vão sair daqui para o mercado de trabalho, que é extremamente competitivo, mas que também vem prezando muito pela ideia das relações interpessoais. Então, quando começa o ano, a gente formaliza times, consolida times, dentro de um processo de avaliação, onde eles moram, por bairro, se eles têm internet em casa. E aí a gente vai montando os times também por um programa, que é o Educar. E aí a gente vai montando esses times, e aí eles, do início do ano até o fim do ano, eles trabalham dentro desses times. Que esses times servem tanto para fazer os trabalhos da base comum regular, como do técnico. Além dos trabalhos integrados, que esses times podem se misturar. Mas eles têm uns times fixos que trabalham para ajudar no trabalho colaborativo e nas relações interpessoais deles. A música é um tanto... Falar em público é gesticular, se comunicar com... A gente é dividido entre 5 e 6 pessoas. São de 8 a 9 times por sala. Sem perguntar aos alunos qual é a preferência em trabalhar por algum colega de classe, nada disso. O objetivo é esse, que a gente saiba lidar com a diferença do outro, saiba lidar com pessoas que a gente não tem tanta simpatia, entende? Antigamente, quando alguém fazia algo de errado, a gente já saía apontando, a gente só saía falando. Mas muitas vezes o que acontecia é que a pessoa estava enfrentando alguma coisa, algum problema. Então, eu acabei entendendo um pouco melhor o lado da outra pessoa. Que se você perguntar, se você tentar ajudar, você também pode acabar resolvendo problemas que você nem achava que tinham solução. Tem os orientadores, que são encarregados de resolver os conflitos, ou pelo menos tentar, de orientar a sala, de mostrar que a união é fundamental. No decorrer do ano, a gente vai aprendendo esses princípios. Bom dia, terceiro D. Bom dia, minha gente. Que maravilha. Bom dia. O nosso EO hoje, vocês estão lembrados que nós vamos fazer, basicamente, um levantamento do que foram as nossas ações nesse semestre, ok? O que aconteceu, se nós tivemos alguma evolução, se o trabalho do EO está realmente surtindo efeito nessa turma, né, com esses times, e também para vocês se verem, se revisitarem através de tudo que nós já fizemos. Olha, essa é a aula de EO, de Educador Orientador. Em geral, nela acontece que a gente fala sobre os problemas do time, a gente traz reflexões e vídeos de como ajudar os nossos problemas de time e até mesmo os nossos problemas pessoais. Essa aqui é a última aula e a gente resolveu fazer algo especial para o pessoal,
que a gente trazia reflexão e uma avaliação do bimestre e do que a gente fez no bimestre. Das nossas melhoras e do que a gente também piorou. Qual a grande dificuldade que houve no time quando ele ainda era jovem, como você mesmo disse? Então, se ele ainda era jovem quando foi escolhido, houve alguma evolução? Ele já chegou à adolescência, vamos dizer assim, ou à maturidade? E no começo a gente viu que diferentes coisas motivavam diferentes pessoas do time. Mas que uma coisa individual juntava todas do time, que era querer seguir em frente. Querer atingir alguma coisa no futuro. Como orientar de perto esses times? Eles vão se reportar a quem? O time, por exemplo, numa sala, dependendo do número dela, tem 9 times. Então, a sala de 45, né? Eu vou ter 9 times de 5 componentes. Esses 9 times, como é que vai ser? Ele só vai se reportar ao professor que passou a atividade? Como é que vai avaliar se a relação interpessoal daquele time está dando certo? Aí é quando surge o papel do educador orientador. Com que objetivo? Ele é um facilitador exatamente dessa relação interpessoal. Então, todas as quartas-feiras, na primeira aula, todos os educadores orientadores se reúnem com seus times. Lembrando que não é só na minha disciplina, porque no momento que eu sou EO, eu não sou professora de língua portuguesa nem de história da arte, eu sou educadora orientadora. Então a gente procura fazer essa diferença. O nome do time é Sofistas da Discórdia, porque os integrantes do time gostam muito de argumentar e de sempre problematizar as questões do dia a dia. E a frase que eu coloquei no papel após a música se remete a sempre que algo começar a dar errado, não ficar para baixo e tentar sair dessa, entendeu? Cada educador assume a responsabilidade por 2 ou 3 times. Isso é ideal. Às vezes um educador assume um pouco mais de times, ou um pouco menos, né? Mas a gente pensa aí que se ele assumir 3 times, ele pode realmente dar um acompanhamento do início do ano ao final do ano muito personalizado. O diário de bordo ele faz parte também dessa pedagogia, né? Ele faz parte, por incrível que pareça, nos trabalhos contextualizados, nos trabalhos integrados de língua portuguesa. Aprender a descrever exatamente o que está acontecendo e para o educador orientador ficar também a par de tudo isso. O diário de bordo, entre outras ferramentas, porque nós usamos o EO remoto também. Por exemplo, eu tenho times que eu tenho eles no meu Zap. Então, o time 7, ele se comunica comigo pelo Zap. Em suma, o educador orientador é a prática da pedagogia da presença. A presença do educador, né, a presença positiva, construtiva do educador, ele influencia o processo de aprendizagem. E esse negócio, assim, não é a primeira vez que isso acontece. Vocês geralmente se adiantam muito. Nesse caso aqui, de fato, ia atrasar, beleza. Mas em outros trabalhos, vocês já reclamaram a mesma coisa que vocês fazem, não querem delegar, não querem dividir, não confiam. Eu não vou confiar que Bruna vai terminar a tempo. E vocês já fazem logo. E aí, num time, precisa ter a divisão de tarefa, cada um fazer sua parte, dá esse voto de confiança, depois junta, revisa, vê como ficou, faz alguma alteração para depois entregar. O processo do educador orientador, ele tem sido um processo muito feliz. Ele foi pesquisa aqui dentro dessa escola durante alguns anos, 4, 5 anos. Hoje a gente não tem mais um grupo de pesquisa que está dedicado a isso. O grupo de pesquisa do educador orientador está dedicado a construir um guia do educador orientador, né? Então, eles estão agora produzindo esse guia, porque a gente pretende fazer um piloto de disseminação com as escolas técnicas que são irmãs, né, dessa escola aqui. Integrar não é uma coisa fácil. Existem formas complexas para a gente fazer essa integração. Mas é importante as reuniões periódicas. Se a gente trabalha num processo formativo que é dialógico, a gente tem que estar conversando o tempo inteiro. Vamos lá? Vamos começar com qual grupo? Grupo de ecocuidado. As alunas do terceiro A trouxeram uma proposta de uma animação. Então, eles passam a ver isso agora com mais atenção, com mais cuidado, com mais reflexão. Reuniões periódicas entre a gestão, os coordenadores dos cursos técnicos, eu como coordenador pedagógico e o corpo docente. A gente vai integrar esses projetos dentro dessas reuniões. Aqui a gente chama de reflexão pedagógica. É o momento dessas reuniões onde nós fazemos essa integração dos projetos. Do EO, a gente já sabe que é uma pesquisa que virou prática dentro da escola.
disciplinas do técnico com as disciplinas da base comum do curso regular. Os professores se reúnem e dão formação nesse sentido, dão continuidade àquilo que eles estão dando em sala de aula. Entre alguns objetos dessa pesquisa, tínhamos a formação de times. A partir daí, viu-se a necessidade de ter um orientador para cada time. Esse seria o ideal. Todos os educadores dentro dessa escola, eles têm 4 horas a mais na sua grade curricular, né, para estar dedicado à pesquisa. Quando a gente vai startar um processo de pesquisa, esses educadores eles podem escolher, dentre esses 3 grandes guarda-chuvas teóricos, né, que seria a educação integral, a ideia de educação, tecnologia e comunicação e a ideia de ensino médio integrado, ele pode escolher e propor um objeto de pesquisa. Vamos apresentar um pouco do nosso projeto de pesquisa, que trata de sistematizar práticas inovadoras no ensino da computação. Como desenvolver, em que momento a gente precisa começar a desenvolver essas habilidades relacionadas à programação, ao pensamento computacional. E a gente já percebe que tanto no Brasil quanto fora do Brasil, essas habilidades relacionadas à computação precisam ser desenvolvidas já no ensino médio, no ensino fundamental, bem antes dos meninos escolherem ou optarem por fazer computação na universidade, por exemplo. Existem vários fatores que dificultam o ensino da programação, não só no ensino médio, quanto na universidade também. E a gente precisa investigar o que são esses... Por que os alunos têm dificuldade em aprender programação, qual seria a melhor forma de ensinar programação, ou aqueles assuntos específicos, qual a melhor linguagem, qual a melhor ferramenta. Então, existe um estudo, uma pesquisa em cima disso. E o que eu descubro na pesquisa, eu posso aplicar na sala de aula. Gente, a aula de hoje, a gente vai fazer uma dinâmica, certo? Para a gente ver um assunto novo. Aí, quando a gente terminar a dinâmica, vocês vão precisar identificar os elementos da dinâmica para a gente conseguir associar o assunto que a gente vai ver. Mais pra cá, olha. A gente vai fazendo as perguntas. Quem acertar vai ficar aqui comigo. Quem errar vai para o final da fila. Quem tiver menos pessoas vence. O que está em cima de nós? Errou. Aê! Errou. Eu acertei. Errou. Foi mal. Cadê o time que ganhou? Pessoal, a gente vai para a sala e vocês vão pensando o que tem nessa dinâmica que a gente vai agora associar os assuntos que a gente está vendo. Para preparar as aulas, eu antes, vejo a parte do conteúdo em si, a parte técnica, digamos assim. Mas aí, depois de ver essa parte do conteúdo, eu preciso pensar no perfil das turmas. Pessoal, feita a dinâmica, quais os elementos que foram fundamentais para ela funcionar? O controlador. A pessoa que estava controlando quem ia responder e quem não ia. Isso. E aí eu penso, eles já vêm com algumas dificuldades, é um assunto novo para eles. Eles não estão habituados com programação, com linguagem de programação. E aí eu preciso fazer com que seja simples, seja algo associado à rotina deles e que eles consigam pensar, eu estou vendo um assunto, mas esse assunto novo que eu estou vendo existe no meu cotidiano, existe na minha vida. Não está desassociado, não é uma disciplina esquisita, não é uma disciplina muito estranha. Nós temos algumas estruturas na programação que faz com que você consiga dar instruções ao computador, certo? Então, a gente tem uma estrutura chamada FOR, que ela trabalha com esses 3 elementos. O controlador, que Thalita falou. Então, se a gente não tem uma coisa contando quantas vezes eu já repeti, eu não vou saber quando é que vai parar. Então, com isso, eu consigo identificar quando eu vou parar de repetir. Isso é loop. Sobre o conceito de pesquisação, não é um conceito que nós inventamos, é um modelo de pesquisa acadêmico. Ele realmente junta essa expressão de pesquisa mais ação. Ou seja, é uma pesquisa que parte do princípio de que a gente vai gerar uma intervenção prática, real dentro da escola, para daí a gente analisar como é que isso funciona, quais os conhecimentos que surgem dessa experiência,
né? E a gente poder sistematizar isso de forma que isso seja replicável, que isso vire conhecimento, que isso vire metodologia, né? Que isso vire algum objeto educacional, não só para a gente aqui, não só para a gente mudar a nossa realidade. Isso é bastante importante. As pesquisas aqui, elas têm um compromisso que vão além da escola. Por exemplo, o nosso Guia do Educando aqui foi disseminado para 300 escolas aqui em Pernambuco. Agora a gente quer poder disseminar de forma um pouco mais sistematizada, ou seja, acompanhar como é que isso... Porque a gente disseminou as ideias, mas a gente não teve um acompanhamento disso. A gente não sabe se outras escolas, simplesmente por receber essa ideia, se elas conseguiram concretizar mudanças relevantes nas suas rotinas. Então, assim, o compromisso nosso não pode ficar só aqui dentro. Dentro dos princípios dos quais a gente trabalha hoje na escola, né, com a educação interdimensional, a gente tem essa flexibilidade de trabalhar 4 dimensões. Seria o racional, o afetivo, o espiritual e o corpóreo. Quando a gente fala de uma educação integral, a gente está preocupado com o desenvolvimento do ser na sua inteireza, ou seja, não só o desenvolvimento da cognição, mas o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento do corpo, da dimensão transcendente da vida. Não estamos falando aqui de religião, mas estamos falando das questões que dão sentido à existência humana, né? Por que eu estou aqui? Qual o sentido disso aqui? Qual a minha contribuição? Assim que a gente entra no colégio, nós aprendemos os 3 pilares principais, que é o autocuidado, intercuidado e autocuidado. Então a gente aprende a como a gente nos valorizar, a cuidar da escola e ajudar o próximo também. Vivemos num contexto que a gente precisa fazer com que os estudantes saiam daqui bons cidadãos, autônomos e competentes para o mercado de trabalho. Eu acho que esse eixo, esse tripé, começa a fazer com que os professores do técnico, que é um sentido mais voltado para o mercado de trabalho, também trabalhem a questão dos 4 cuidados. Ora, antigamente, para você ter um programa instalado no seu computador, você tinha que ter acesso ao disquete, só que trazendo um pouquinho mais para a época de vocês, ao CD. Só que quando a gente trata de locais muito distantes, por exemplo, o interior daqui de Pernambuco, como é que um vilarejo lá no interior de Pernambuco vai ter acesso a uma loja para comprar um CD relacionado a um software? O custo disso é muito alto. Na aula de introdução à informática, nós estamos aprendendo fraudes digitais. Ele mostra pra gente que há várias formas maliciosas de pessoas cometerem fraudes com você. Então, também, ele leva você a ter uma segurança maior, uma atenção maior. Ele deixa mais atento sobre essas coisas, esse meio digital. Esse grupo aqui, o que é que vocês entendem por fraude digital? O que é que vocês discutiram? Fraude digital é basicamente o roubo de informações no meio virtual. Um exemplo disso seria a pessoa entra no site, só que o site é falso, o site tem compras falsas. E aí ela vai pagar com cartão de crédito e clona o cartão de crédito da pessoa, por exemplo. Introdução à informática é uma disciplina comum para os 2 cursos. Tanto o pessoal de multimídia quanto o pessoal de programação, eles têm essa disciplina como parte do currículo. O que a gente está criando é um alicerce, uma base de conhecimento sólida para que os alunos possam aprender qualquer outro conceito ou qualquer outra disciplina muito mais fácil. A partir do momento que você tem um programador aprendendo os conceitos básicos de um pessoal de design, multimídia, isso você forma um profissional muito mais competente, porque ele vai estar preparado para lidar e conversar com pessoas de design, de multimídia. E aí a gente consegue formar um profissional mais competente e, ao mesmo tempo, mais colaborativo, porque eles vão saber se comunicar. 2 conceitos novos já. Firewall e agora o main Demiro. Tá se usando muito hoje, que não é da parte da gente, é mais na parte dos aplicativos ou dos sites que usam, que é criptografia. Criptografia. Vocês são futuros o quê? Desenvolvedores, programadores. Quem faz a criptografia é o usuário ou o programador? Programador. Logo, quem tem que entender de criptografia? Nós. Todos os programadores. Eu busco trazer temas como computação nas nuvens, internet das coisas e outros temas para que eles possam estar se habituando com essas coisas novas que estão chegando na área de informática.
e não simplesmente de sentar e ter uma aula de como mexer no PowerPoint ou como mexer no Excel, ou como mandar um e-mail. Enfim, eu não vejo muito sentido, uma vez que eles já estão habituados com isso. E o que eles querem são coisas novas, eles querem ver logo um jogo que eles criaram rodando, eles querem ver logo um aplicativo. Então eu busco sempre, na aula de introdução à informática, estar fugindo desse padrão natural de introdução e sim considerando o background e conhecimento que eles já têm. Agora eu vou fazer uma breve explicação do que é o Porto Digital para que vocês possam entender o que é o Porto Mídia. Algum de vocês já tiveram aqui no Porto Mídia? Dentro das nossas observações, a gente já percebeu, por exemplo, você vai em feiras de ciências, essas situações que os alunos produzem coisas fantásticas, mas acaba ficando ali dentro de um quintal, não sai. Qual foi a nossa proposta? A gente propôs para os alunos que eles produzam esses projetos com o objetivo de atender alguma demanda, seja uma demanda social, uma demanda que possa colaborar para uma melhoria no meio ambiente. Esse projeto, a gente dá uma revisada nele agora. O primeiro foi que as pessoas não separam lixo. E a partir dessa demanda que a gente trabalha, a gente também tenta articular isso com eventos, fazer uma articulação com alguma instituição, com alguma empresa. Toda essa movimentação melhora a percepção do aluno de que aquilo que ele está fazendo tem uma finalidade real. Boa tarde, pessoal. Nós somos a Creative, uma empresa formada por alunos de ensino médio e temos como principal missão motivar pessoas a serem transformadoras sociais. Bom, vocês sabiam que o desperdício de alimentos é um problema enorme? Sabia que a gente perde 60% dos alimentos que a gente compra? Pois é. Dentro dessa nosso trabalho de promover os alunos para produção e submissão em eventos, já tem uma produção que ela varia de aplicativos, a gente trabalha com o desenvolvimento de jogos, e também temos a parte de animação. Normalmente a gente prioriza produtos que eles tragam algum benefício para a sociedade, alguma contribuição, alguma contrapartida social. A ideia de desenvolver um aplicativo para participar na competição internacional só de meninas para programação foi incentivada pelos professores do técnico. E então, eu não tinha uma equipe formada e falei para o meu professor e ele arranjou outras meninas de outras salas para formarmos uma equipe. Eles querem incentivar as meninas a ingressarem nessa área. E então, nós nos reunimos e fomos discutir qual seria o tema do nosso aplicativo. A ideia do aplicativo foi observando o nosso dia a dia mesmo aqui na escola. Nós vimos que muitos alunos desperdiçavam alimento depois do almoço. Então, por que não trabalhar com esse tema que realmente o desperdício era enorme? Ele funciona como uma ponte entre estabelecimentos que lidam com alimento, no caso restaurante e padarias, com instituições de caridade. Além da doação, né, ele vai estar incentivando a voluntariedade, a boa ação dos nossos usuários. Então, nós colocamos também como nosso público-alvo pessoas nas suas casas. E aí elas vão receber dicas de como reaproveitar o alimento que foi desperdiçado. Agora, eu e minha equipe estamos gravando nosso vídeo que será apresentado para a possível mentoria. Nós vamos apresentar futuramente. Depois tu entra e fala qual é a... Depois da competição, nós não apresentamos mais em nenhum outro lugar porque nós estamos trabalhando nas melhorias. Futuramente, nós vamos apresentar ele para possíveis investidores, mentorias. Você já parou para pensar o quanto de alimento é desperdiçado no Brasil? Esse problema é enorme e o Waste Free veio para solucionar isso. Eu tenho 5 matérias no técnico e são de programação de jogos, metodologia de desenvolvimento de jogos, nós temos oficina de jogos analógicos, o projeto integralizador, nós aprendemos como desenvolver os projetos. A disciplina de projeto integralizador ela é extremamente interessante porque ela dá para um aluno ainda de ensino médio a oportunidade de lidar com diferentes perfis e desenvolver um projeto juntos.
o que é feito no mercado. É basicamente isso. A gente junta diferentes perfis, design, programador, tester, gerente de projetos, líder, consultores e etc. E todo esse grupo junto, eles vão desenvolver um produto. E aí a gente junta turmas de design e de programação para que eles juntos construam um projeto, formem uma equipe, construam um projeto e passem por todo o processo de criação e produção de um projeto. Desde o processo de ideação, antes mesmo até o processo de identificação do problema e o pós-desenvolvimento também. Como é que a gente testa isso com o usuário para garantir que o nosso software, o nosso jogo está funcionando de forma correta. A gente está resolvendo a questão da imagem, da logo, que está supercarregada, e das capas, que nunca ficam em sintonia. A logo está sempre encobrindo a capa. E também a gente pensou na questão da fonte, porque a gente quer algo que não dê trabalho ao usuário, que ele não precise dar zoom, ele consiga ver no celular tanto pequeno quanto no celular maior. Porque no celular, principalmente nos aplicativos que baixaram no App Store, na loja do Windows, fica pequena a imagem, nunca fica uma imagem grande. Aí pra você... Se a gente colocar essa logo aí 50 por 50 ou 150 por 150, já vai ficar muito pequenininho. Vai distorcer quando ficar pequeno. A gente mostra ou desenvolve junto com os programadores um projeto e daí a gente trabalha um em função do outro. Eu estou sempre trabalhando com o que você está me pedindo e você também está atendendo sempre os meus pedidos. E a gente pode opinar no aplicativo, no jogo, no site, seja lá o que for, juntos. Isso aqui vai ser quando, assim que o cara abrir o aplicativo pela primeira vez, vai estar nessa layout aqui, certo? Isso. Isso é a layout 1. É. Pronto. Se ele tiver a conta, ele cria. Se ele tiver a conta, ele entra. Se ele não tiver, ele cria uma nova conta. A Sayonara, como ela é da turma de multimídia, ela primeiro começou a desenvolver a identidade visual do projeto e a partir disso a gente disse, a gente tem esse projeto aqui para a turma de programação e perguntou, alguém se interessa para desenvolver esse projeto junto com o pessoal de design? Aí tiveram alguns alunos que se interessaram e aí eles entraram nesse barco para desenvolver esse projeto junto. A gente tinha feito uma redação, que foi a primeira redação do ano, tema livre. Daí eu comentei sobre a minha redação, que foi sobre sexo na adolescência. E eu comecei a falar sobre isso, como no Brasil, a precariedade da informação sobre sexo, sexualidade, tudo voltado para esse tema é difícil, tem muitos tabus e coisas do tipo. Daí todo mundo se interessou e a gente falou, vamos fazer um aplicativo sobre isso. É como se fosse uma rede social. E no caso, qualquer pessoa pode acessar, não tem essa coisa de, eu sou homossexual. Qualquer pessoa. Esse é um aplicativo mais para aceitação, no caso. Quebra do preconceito. Exatamente. Vai ser mais uma ajuda na prática de homossexualismo. No caso, fim da homofobia. Está sendo ótimo pesquisar sobre isso e realmente ver o lado do outro, ver o lado da religiosidade, por que a religião trata o sexo dessa forma. Enfim, outros pontos de vista, além do seu. A gente não quer que você fique num globo fechado. Também não quer impor nada para a sua vida. A gente só quer que você tenha noção dos outros pontos. Pode ser que, sim, você possa conhecer outras coisas e se identificar mais do que aquela que você vive no momento. Uma quebra da alienação, pelo menos nesse sentido. Combater a ignorância, talvez, em relação a esse assunto. O Departamento de Educação, ele, por mais que esteja voltado à multimídia, ele não é um departamento exclusivo para a utilização desse curso. Ele é um espaço abrangente que atende toda a escola e todos os cursos. Todos os alunos têm utilização do espaço disponível a qualquer momento. Basta ele ter uma proposta de desenvolvimento de trabalho junto com os educadores, procurar o espaço e ter algumas rotinas de operação. Tendo conhecimento de sua demanda, nós vamos orientá-lo da melhor forma para a produção. Fazemos agendamento dos equipamentos e dos horários que eles vão utilizar para a gravação e damos toda a coordenação com relação à produção. Exclui esse vídeo aí que tá. Replace from start. Exclui esse. Aí vai, clica com direito aí. Quando o professor Ângelo pediu para a gente fazer um trabalho sobre o Rio Capibaribe, ele trouxe duas possibilidades. A gente criar um jogo de tabuleiro ou um conteúdo audiovisual. A gente resolveu utilizar o audiovisual, fazer um vídeo sobre o Rio, tratar aspectos econômicos e
todo o que embasa o rio. O rio Capibaribe nasce no município da cidade de Poção, no agreste do estado de Pernambuco, e percorre cerca de 74 municípios, entre eles Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, São Lourenço da Mata e tem sua foz na capital Recife. A gente pegou essa ideia justamente para entender como é que o rio funciona com as pessoas, se elas entendiam a importância do rio e se elas entendiam de fato essa relação. Hoje eles vieram fazer a coleta da água. Essa coleta, ela vai analisar a qualidade da água. E, ao mesmo tempo, essa água ela vai revelar como o ser humano ele está interagindo com o meio. Então, o trabalho de campo para a geografia, ela vai funcionar como laboratório. E as outras matérias, como no caso a química, né, ela vai ajudar a desvendar os reagentes que estão sendo colocados em cada recipientezinho, em cada tubo de ensaio, e a gente vai consorciar isso. Vai ligar a reação química com a atividade humana e revelar os impactos ambientais que estão sendo causados no rio Capibaribe. Hoje, o que é que tu pode dizer sobre o rio Capibaribe? Se o nível de poluição, se tem muitos componentes químicos nocivos à saúde aqui? Ou as análises que tu já vem fazendo, do que tu também. Que realmente o nível de poluição está muito alto. E que falta, assim, inspeção, tá entendendo? Inspeção por parte do governo, por parte da população também. É muito interessante, principalmente porque eu sou meio novo aqui, eu não entendia muito bem da história de Pernambuco. E eu vejo que o rio foi realmente algum fator principal para ajudar, tanto para eles chegarem ao sertão e a levarem a agricultura para lá e difundirem toda a cana-de-açúcar. Eu sou de Manaus e geralmente eu não ando por aqui. Eu realmente conheci muita coisa por aqui, realmente aprendi muito sobre os pontos por aqui e do que todos os locais do governo e aonde eu posso chegar para pedir ajuda. Como a gente trabalha já dentro dessa educação interdimensional, então a gente sempre coloca eles a pensar, não é? Eles precisam pensar e eles precisam agir de forma colaborativa. Então não dá mais para a gente construir um cidadão que só vê problemas, que só vê dificuldades. Mas a gente precisa formar um cidadão que esteja aí participativo, que tenha ideias e que saibam resolver esses problemas. E aí eu peço a vocês, mesmo a gente está aqui, todo mundo já conhece, mas quando vocês forem falar ao microfone, vocês se apresentem dizendo o nome e a turma. Obrigada. Nós temos vários órgãos colegiados dentro da escola. Nós temos o conselho de classe, nós temos o grêmio estudantil, nós temos os representantes de sala. Eles participam desse conselho de classe falando aspectos positivos ou negativos que impactaram no processo de ensino-aprendizagem. Eu sou Isabela, apresento o grêmio e o terceiro ano A pediu para eu comunicar a vocês que, para eles sentiram que foi uma unidade que... Para começar, eu tenho aqui 2 sugestões com relação às uniões das turmas, porque é fato que existe uma certa rixa entre todas as turmas. Frisando que dentro de uma democracia a gente precisa falar, mas falar sempre de maneira respeitosa. Então, os questionamentos em relação ao comportamento de alguns professores e o andamento das aulas. A interação que o aluno tem aqui dentro é bem diferente. A gente tem um espaço muito maior para falar sobre os nossos pontos de vista. Assim, a gente tem como expor isso aos superiores, no caso na hierarquia da escola, para que eles possam melhorar com a nossa ajuda também. É justamente fazer com que esse estudante se torne um cidadão crítico e autônomo, que consiga ver essas crises e crie possíveis soluções para essas crises de valores que a gente coloca dentro de uma sociedade e que toda sociedade tem. E agora a gente vai fazer as avaliações, as reflexões individuais de cada estudante e aí não corresponde mais esse momento com vocês. Muito obrigada a participação e a gente só cresce através das críticas. Se a gente não escuta as críticas, a gente não tem como saber se está acertando ou se está errando. Obrigada e parabéns a todos, tá? Avaliação. A avaliação é sempre um calo quando a gente vai trabalhar no processo de formação com os professores. Porque a gente tem as 4 dimensões. Como trabalhar e depois avaliar essas 4 dimensões. Volto a repetir. O racional, o afetivo, o espiritual e o corpóreo. Como trabalhar isso e avaliar. A gente tem avaliações
que a gente chama de avaliação processual. Além da grade curricular, que a gente tem todo o conteúdo, que eles tirem, como a gente tem um educador orientador nas quartas-feiras, a gente pede que, nesse momento, eles avaliem como anda a vida dos estudantes. É nesse momento que a gente vai entender melhor esse lado, que é muito mais subjetivo do que objetivo. E as avaliações objetivas acontecem 5 avaliações, no máximo, cada professor pode fazer, e a gente tenta fazer o mínimo, porque os projetos integrados vão dar essa pontuação também, além de trabalhar as relações interpessoais desses estudantes, e a avaliação final, que a gente chama de AFB, a avaliação final do bimestre, que vai analisar prioritariamente o lado cognitivo, o racional dos estudantes. Mas o mais importante para a gente é essa avaliação processual. Aí é que vem esse trabalho para mim, e eu faço essa ponte também entre família e escola. Eu vou passar agora para o nosso coordenador, Cláudio Roberto. A gente volta com uma pauta para fazer o encerramento. Realmente vai ser muito rápido, no sentido de vocês poderem trabalhar diretamente com os professores que estão no dia a dia, no cotidiano, mais próximo dos meninos, né, e das meninas. Então, a gente foi criado no século XX e agora estamos juntos de uma geração que é do século XXI, que tem uma cabeça totalmente diferente da nossa. Mas os valores devem permanecer, e aí é quando a gente toca na ideia da afetividade e dos limites. Então, a gente trabalha nessa linha, dentro da escola também, com uma visão muito focada na educação e direitos humanos, e é importante que a gente faça isso, sempre trabalhando isso também dentro da primeira instituição, que é a família. Essa construção de identidade ética e moral, ela perpassa pelos limites que vocês vão impor, pela afetividade, e aí a questão do sentimento mesmo, de você poder ouvir uma música e ser tocado por ela e fazer com que o seu filho, sua filha, seja tocado também com as suas palavras de amor, de imposição, que aí vem a parte dos limites. E aí a gente fazendo isso, a gente aprende também, não esqueçam disso, porque quanto mais eu sou afetivo, mais eu imponho limites, mas eu vejo que aquilo também é bom para mim. A parceria família-escola é super importante para o ensino-aprendizagem de qualquer estudante, em qualquer setor da sociedade. A gente tem um contexto de mudanças extremamente globalizado, então você imagina que uma instituição somente, a escola, não daria conta desse processo de mudanças de ensino-aprendizagem do educando. O que é que a gente faz? Essa parceria vem formalizar o que seria o primeiro grupo social, a primeira instituição social deles, que é a família, mais a instituição escola, que é o que participa prioritariamente da construção da identidade desse educando. Então, a gente sempre está perto, a gente tem o privilégio de ter a família muito perto da escola. A comunicação da escola, ela é muito boa através das reuniões que ela faz durante o semestre. Eu participei o ano passado de 6 reuniões. Conversei com todos os professores da Thalita. Essa reunião mostra para a gente realmente a visão da escola, a missão que a escola quer formar esses jovens solidários, competentes. O colégio sempre coloca muito essa questão e sempre coloca muito assim em evidência essa importância, que nós fazemos uma parte e os pais fazem a outra para que esse encaixe seja perfeito, né? Informa pelo e-mail, tudo que está acontecendo aqui eu recebo informação. Então a gente está sempre no dia a dia. Eu moro distante, mas sempre se torna perto, porque sempre no dia a dia a escola está informando a gente dos acontecimentos. É uma comunicação bastante interessante e bastante aberta, né? Na qual a escola chama os pais para a responsabilidade. O pai também é um educador. Eu acho que o mais importante é que o meu filho seja verdadeiramente um cidadão, aquele que possa respeitar o próximo. Porque a gente percebe que a educação, ela é a política pública mais autopromotora do humano, mais autopromotora do educando, e vai dar condição também dele desenvolver a sua vida, os seus planos, os seus sonhos. Dentro do universo de várias mídias digitais, vários recursos, entretenimento aí, você prender a atenção e motivar um estudante para produzir alguma coisa e ele aprender, eu acho que isso é o ponto-chave disso tudo. E eles fazem você pensar sobre o que você fez. Eles dão um caminho
mas você decide seguir ele ou criar outros caminhos. Você tem que entender que há outras pessoas no mundo e não é só você. O projeto da minha vida, além da minha carreira profissional, de eu me qualificar e tudo mais, é de eu passar a minha experiência para outras pessoas e, quem sabe, servir de inspiração para elas. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.